Sabe quando tu tem aquela tarefa chata que tu tem que fazer, mas tu tem prazo? Pode ser algum trabalho pra faculdade, ou uma prova que tá chegando, alguma coisa que tu tem que fazer, mas tu não tem incentivo pra fazer aquilo. Aí tu começa a procrastinar, fica olhando Netflix, fica lendo mangá, não sei, faz alguma coisa, mas tu não bota trabalho em andamento. Hoje eu vou te mostrar um aplicativo incrível para conseguir fazer isso e melhor, ainda se divertindo. É um aplicativo extremamente simples, parece até uma ideia bem boba inicialmente quando a gente escuta, mas é extremamente eficaz. É o aplicativo Forest. E o que o Forest é exatamente? Eu vou tentar botar aqui no lugar desse quadro uma imagem do aplicativo, um vídeo meu utilizando ele, mas tu coloca um timer, pode ser de 20, 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, enfim, pelo tempo que tu quiser ficar focado ou focada, e nesse tempo ele vai começar a plantar uma arvorezinha virtual. Vocês podem utilizar na forma Nutella, que é vocês deixam o aplicativo rodando, mas pode continuar utilizando o telefone, então vocês poderiam abrir o WhatsApp, por exemplo. Mas vocês podem utilizar da forma mais eficiente do Forest, que é o modo que mata a tua árvore se tu fecha o aplicativo. Então ele te força a deixar o telefone rodando no aplicativo, de forma que tu não possa fechar ele para jogar Candy Crush, para usar o Instagram, para ir pro Facebook, WhatsApp. O interessante desse aplicativo é que ele utiliza um sistema que nós chamamos de gamificação. Qual é o princípio da gamificação? Primeiro, nós temos que entender como o nosso cérebro funciona com tarefas que nos dão resultado no curto prazo e com tarefas que nos dão resultado no longo prazo. Um bom exemplo de tarefa de curto prazo é aprender a utilizar o cubo mágico. Então eu vou passar 1, 2, 3 horas estudando as diferentes combinações e coisas que eu posso fazer para que no fim eu consiga resolver esse brinquedo. Eu tenho um resultado direto. Quando eu estudo, quando eu me esforço, eu fiquei aquelas 3 horas decorando as combinações possíveis para fazer um cubo mágico, eu resolvo ele no final. Isso é um prêmio de curto prazo. Longo prazo é quando eu tenho que fazer uma leitura de um livro extremamente complexo, como por exemplo o Digesto de Justiniano. Quando eu tenho que estudar um tema mais complexo, o cérebro não tem esse resultado. Eu não tenho alguma coisa se completando ou conquistando um objetivo, não. Eu tenho um número de páginas. Só que o cérebro não recebe a mesma dose de endorfina lendo 100, 200, 300 páginas do que ele receberia completando um cubo mágico, por exemplo. Os mecanismos que o nosso cérebro tem para gostar daquela tarefa e dar uma descarga hormonal que me faça dizer eu gostei de fazer isso, estão ausentes em determinadas tarefas. E isso é um problema recorrente nos estudos. Porque quando eu estudo para uma prova, digamos a última prova do semestre, tá? Eu vou gastar 2 horas, 3 horas por dia estudando as matérias semanais, mas eu só vou ter o resultado lá no final, quando eu conseguir tirar uma nota boa, se eu me esforcei bastante, ou uma nota razoável, se eu não me esforcei muito, mas o resultado só chega no fim da tarefa. Ou no vestibular. Muitas pessoas passam o ano inteiro num cursinho, estudando as matérias, e chegam só na hora do vestibular para ver o resultado daquilo. Alguns cursinhos ainda têm um sistema de simulados antes disso, mas ainda assim eles acontecem com uma frequência que não é de curto prazo. E aí que entra o Forest. Aí que entra a magia desse aplicativo de que eu gosto muito. Sempre que tu fica 20, 30, 40 minutos, tu pode escolher ali o tempo que tu quiser no timer. Tu coloca esse tempo pré-determinado e quando termina esse tempo, tu ganha uma árvore virtual. É literalmente uma árvore virtual. Tu tem ali uma floresta, eu vou tentar botar aqui do lado tudo isso que eu tô falando, mas tu vai ter uma floresta do dia, uma floresta da semana, uma floresta do mês, uma floresta do ano, e tu consegue manter um controle de todos os momentos em que tu estavas focado numa tarefa, fazendo alguma coisa. O que é interessante é que mesmo sendo uma arvorezinha virtual, parece ser uma coisa inútil. E realmente, tipo, poxa, o que eu vou fazer com uma arvorezinha virtual? Ela não vai me dar dinheiro, não vai me dar coisa no LinkedIn, não vai me dar coisa nenhuma mesmo. Por que eu preciso dessa arvorezinha? Porque internamente, quando o nosso cérebro segue nesse aplicativo, ele recebe aquela dose de endorfina, dopamina, todos esses hormônios que fazem o nosso vício em jogos acontecer, plantando uma arvorezinha, fazendo uma tarefa que poderia ser chata para o nosso cérebro, e eu digo como ser uma pessoa que gosta de estudar. O nosso cérebro não gosta, no geral, o nosso cérebro acha uma coisa chata, sentar, ler um livro, decorar fórmula, um monte de coisa. Mas o nosso cérebro gosta de jogos. Por que nós passamos 2, 3 horas no Facebook? Por que o Candy Crush deixa as pessoas de 8 anos a 80 anos viciadas?
porque eles têm todo um mecanismo de feedback que faz com que essas tarefas repetitivas, com pequenas doses de recompensa, fazem com que nos viciemos no jogo. E o Forest trabalha com um conceito muito interessante de gamificação. Gamificação é justamente pegar essas tarefas chatas do dia a dia, que nós não gostamos de fazer, e transformar ela em um jogo. É pegar o Candy Crush, ou qualquer outro jogo que as pessoas sejam viciadas hoje em dia, eu não sei qual é o joguinho da vez, mas pegar esses mecanismos que fazem com que as pessoas gostem do jogo e colocar eles dentro de uma tarefa entediante. Se vocês quiserem dar uma olhada melhor em conceitos de hábitos, vícios, gamificação e como isso pode ser utilizado para melhorar a vida nessas tarefas chatas, eu recomendo esse aqui primeiro, O Poder do Hábito. O Poder do Hábito explica como é que é o ciclo do vício e de como as pessoas se viciam em cigarro, jogo, até mesmo em pasta de dente, como que as pessoas começaram a utilizar pasta de dente de forma generalizada. É uma questão de hábito, então eu recomendo esse livro bastante. E também esse aqui, Irresistível, de Adam Alter. E ele fala especificamente na questão de vícios em eletrônicos. Ele segue muito dos princípios do Poder do Hábito também. E a sacada dele foi muito interessante quando ele fala sobre gamificação, porque é realmente utilizar as armas do inimigo contra ele. Então, se nós não somos produtivos porque nós passamos muito tempo jogando jogos no telefone, eu posso utilizar esses mecanismos dos jogos para começar a ter uma vida mais produtiva. E agora eu vou falar no final do vídeo a minha experiência com o Forest. Eu nunca fui, na minha infância, uma pessoa muito estudiosa. Então eu estudava o necessário na escola, no cursinho. No meu primeiro ano de cursinho eu não estudei muito, mas foi no meu primeiro ano de faculdade, quando eu fazia faculdade na PUC, na verdade, que eu comecei a utilizar esses métodos de gamificação. E o Forest eu usei extensivamente no meu período de cursinho e também no meu período de estudo para concurso. E foi com esse aplicativo que eu consegui fazer 5, 6 horas de estudo por dia de forma extremamente tranquila. Até períodos de estudo bem mais complicados do que esse. Por exemplo, na semana véspera do concurso, eu estava na faculdade, eu deixei um pouco mais para o final para estudar para o concurso, e eu consegui fazer uma rotina de 9 horas diárias de estudo. E sim, é uma quantidade extensa, é grande, não é uma coisa que eu recomendo que seja feita ainda mais habitualmente, mas eu só consegui fazer isso de uma forma relativamente tranquila porque eu utilizei esses mecanismos de feedback positivo do Forest. E o legal é que o Forest, ele te estimula a utilizar cada vez mais o aplicativo. Tu tem vontade de utilizar ele. Porque quando tu bota o timer aí da florestinha, tu vai ganhar uma moeda virtual. Essa moeda virtual tu pode utilizar para comprar novas espécies de árvores. Então, se vocês são pessoas que gostam de colecionar coisas como eu gosto de colecionar moedas, colecionar notas, sou uma pessoa que gosta de coleções. Até chocolate eu coleciono. E vocês começam a querer colecionar todas as árvores do aplicativo. E para isso vocês vão ter que ter mais dinheiro. E para ter mais dinheiro vocês vão ter que utilizar mais tempo do aplicativo para focar em mais coisas. Isso faz com que vocês estimulem a criação de uma rotina que pode ser mais produtiva e tira vocês normalmente do vício de telefone, jogos. Ele te deixa estritamente com o telefone limitado. Só pode deixar ele plantando a arvorezinha. E depois desses 30 minutos ou tempo pré-definido que tu escolhe, tu vai conseguir utilizar as outras tarefas normais. Claro, tu pode fechar o aplicativo, mas tu vai ter uma arvorezinha morta na tua floresta do dia, da semana e do ano. Isso é para ser uma espécie de lembrete. Olha, nesse momento tu deixou de ser produtivo, então toma aí uma arvorezinha morta para ficar passando vergonha na tua floresta do dia. Mas o fato é, nós passamos muito tempo vidrados nessa telinha aqui do celular. É uma forma que não exige muito esforço para ter uma vida mais produtiva, para largar o telefone de uma vez por todas. Porque é simplesmente baixar o aplicativo e começar a utilizar as arvorezinhas. Talvez na primeira, segunda, terceira, quarta vez que nós utilizemos, ele não tenha tanta eficácia, tudo bem. Mas ele é um aplicativo pensado para utilizar esses mecanismos do vício, esses mecanismos de jogos, para nos fazer ficar vidrados na utilização dele. Com poucos dias de uso do aplicativo, a pessoa já tem vontade de ter a próxima arvorezinha, ou de ficar mais tempo utilizando o aplicativo para conseguir mais dinheiro no jogo. E até tem uma parada interessante, meio ambientalista do aplicativo, que ele é um forest, ou seja, floresta, ele é baseado em plantar árvores, e se tu economiza uma determinada quantidade de moedas, se eu não me engano de 2.000 moedas, é possível plantar uma árvore real. Então nós gastamos o dinheiro do jogo
e os desenvolvedores vão lá e plantam uma árvore. Então, se vocês gostaram desse vídeo, galera, curtam o meu vídeo, se inscrevam no canal, porque vocês não fazem ideia, acho que esse é o canal que menos cresce no Brasil. E se vocês quiserem saber mais sobre métodos de estudo, aplicativos, produtividade, esse foi o primeiro vídeo que eu fiz, mas se vocês têm interesse em saber mais sobre o assunto, deixem aí nos comentários, digam onde que vocês têm mais dificuldades, eu posso talvez produzir um próximo vídeo e trazer mais ideias de aplicativos e de estratégias de estudo. Então deixa o like, se inscreve, me siga nas redes e até o próximo vídeo.